Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 1. Esses domingos agora, querido, eu tenho falado muito sobre dunamis, o poder de Deus em nós. Amém? A gente sabe que as pessoas hoje, elas têm muitos problemas. Tem pessoas com problema no casamento, tem pessoas com problemas de saúde, tem pessoas com problema na área profissional, tem pessoas com problemas espirituais, tem pessoas com problemas de identidade, tem pessoas com os mais variados tipos de problemas. E muitas vezes a gente vem para a igreja e a gente se torna um psicólogo, ao invés da gente ser o pastor que Deus ele deseja que nós sejamos. Existe uma diferença muito grande entre o psicólogo e o pastor. O psicólogo ele vai te ouvir, vai te entender, vai falar o que está acontecendo dentro de você, nos seus sentimentos. Ele vai fazer um trabalho muito minucioso com sua vida quando você abrir o seu coração. Só que na palavra de Deus a gente não vê dessa forma. A palavra de Deus mostra Deus ele liberando uma palavra, e esta palavra, quando ela é entendida, compreendida, ela causa um resultado na vida da pessoa. Então Deus, ele percebe que não é só você ficar avaliando o mundo e o universo do problema das pessoas, é você dar uma palavra em que a pessoa dá uma resposta. Tem processo na vida das pessoas que elas vão buscar resposta e vão demorar anos. Tem pessoas aí que têm 2 anos, 5 anos, 10 anos na igreja tentando buscar resultados para várias áreas da sua vida, porque aconteceu um problema no casamento, algo não deu certo, algo não fluiu da forma que deveria, mas a pessoa ela esquece que a palavra de Deus ela faz afirmação precisas do que você é, do que você precisa, e isso muda a realidade da sua vida. Tem hora que a gente está buscando um monte de informação, sendo que a gente só precisa pegar uma palavra e aplicar na vida, e isso muda. Eu tenho uma teologia, já falei muito aqui sobre ela aqui, né, uma frase de efeito que foi criada pela minha esposa, e eu nunca vou esquecer isso, porque mudou a minha vida ouvir isso dela. Aceita que é melhor. O que ela estava querendo dizer? Olha, tem coisa que vai ser desse jeito, não vai ter como mudar, então você tem que enfrentar e vencer. Então tem coisa na vida que você não tem que ficar tentando buscar alternativas, você tem que fazer o quê? Você tem que superar aquilo de uma forma, existe a forma de resolver aquilo. E nesses dias, querido, eu tenho falado sobre dunamis, o poder de Deus em nós. Talvez tem muitas pessoas às vezes procurando, pastor, mas eu queria falar de cura para receber cura, mas quem cura é o Espírito Santo. Ah, pastor, eu estou com um problema no casamento, eu estou enfrentando um monte de crise no meu casamento, eu não sei o que eu faço. Olha, se você foi impactado pelo Espírito Santo, isso muda a sua realidade, muda seu casamento. Ah, pastor, eu estou tendo problema profissional, eu estou desmotivado, eu estou sem força, eu estou sem saber o que fazer. Se você foi impactado pelo Espírito Santo, você vai agir diferente. Então, às vezes a gente está tentando dar um tanto de volta ao redor do poço, aonde Deus ele quer que a gente mergulhe, e a gente não está fazendo isso. E eu quero hoje falar, querido, olha que o poder de Deus, ele foi enviado ao mundo para poder moldar o mundo. O que vai moldar a nossa vida é o Espírito Santo. Eu sempre tenho dito aqui, e gosto que essa cruz está aqui, que ela esteja sempre em destaque. Por quê? Porque lá na cruz, Jesus ele pagou a nossa dívida.
Jesus, ele fez o quê? Ele pagou a nossa dívida. O que isso significa? Que todo aquilo que era contrário contra nós, toda a legalidade do inimigo contra nós, foi paga lá na cruz. Então o sangue de Jesus, ele nos cobre, ele nos limpa. Então agora nós temos acesso a Deus. E quando nós temos acesso a Deus, não acabou, apenas começou, porque ele nos limpa e agora ele pega e nos derrama sobre nós o seu Espírito, e depois que o seu Espírito vem, ele desperta para tudo o que ele tem para mim e para você. É por isso que eu e você não fomos chamados, querido, para ser pessoas que, eu vou usar uma alegoria para você entender, ele não nos chamou para ser uma lagoa, água empoçada em determinado espaço. Nós fomos chamados para ser o quê? Rios, para poder fluir, para ir mais longe, para fazer coisas maiores, para poder fazer coisas que pessoas achavam que nós não éramos capazes de fazer, para ir onde pessoas, elas não entendem, nem compreendiam que nós somos capazes de ir, mas nós só vamos conseguir isso depois de passar pela cruz, nós entendemos o valor de Deus habitando em nós. Porque Deus, ele não anda do nosso lado, Deus, ele habita em nós através do seu Espírito, e quando isso acontece, a nossa vida muda. Aonde havia medo, começa a haver coragem. Aonde havia dúvida, agora há uma certeza, há uma convicção. E hoje eu quero mostrar para você, querido, olha, a importância. É por isso que no dia 29 e 30 nós vamos ter algo aqui. Nós vamos falar sobre a oração, nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo, nós vamos falar sobre os dons espirituais, nós vamos falar coisas que a igreja precisa, que você precisa. Para de ficar procurando às vezes tantas ideias diferentes e começa a mergulhar em algo que vai mudar a sua vida. E eu quero declarar, se você mergulhar em Deus, eu não vou ver você aqui falando de problema, eu vou ver você falando de testemunho aqui no nome de Jesus. Quando você se move em Deus, você muda a sua perspectiva. Ao invés da reclamação, você começa agora a testemunhar. Porque as pessoas que imaginam o seguinte: olha, aonde está esse púlpito? Aqui é um rio. Existem aquelas pessoas que vão nesse rio e embriaga dele, envolve nele. Ele não tem tempo de ficar olhando para a direita, nem para a esquerda, nem para a economia, nem tudo. É claro que isso afeta a gente, mas ele está aqui, porque ele está concentrado aqui. Ele não perde o foco da vida, ele está vencendo. As coisas estão difíceis, mas ele supera. Os problemas vêm, mas ele passa por cima. As dificuldades vêm, passa por cima. Por quê? Porque ele está sempre envolvido aqui neste rio. Mas tem outras pessoas que elas apenas olham ali, dão uma olhada, mas estão olhando ao seu redor, estão olhando os problemas, estão olhando as notícias, estão olhando, as informações do futuro. Nem é desse mês, nem é do mês que vem, já tem gente olhando 2025, 2026, 2030 e fica só olhando. E eu queria dizer para você, comece a mergulhar em algo que vai mudar a história da sua vida. Queira conhecer a Deus, queira ter uma experiência com Deus a tal ponto como Jacó. Olha, saia mancando e ninguém depois vai poder dizer: olha, tive um encontro com Deus, a minha vida foi marcada, foi mudada, e ninguém pode tirar isso de mim. É o que nós precisamos. Então hoje eu quero falar para você, querido, de algo muito precioso. Mateus capítulo 1, verso 18 até o verso 25. Mateus capítulo 1, verso 18 até o verso 25 diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, ela estava comprometida para casar com José. Em outras palavras, estava noiva. Mas antes de se unirem ou coabitarem, estarem juntas, intimamente, ela se achou grávida pelo... Quem engravidou Maria? Quem engravidou Maria? Ela se achou grávida pelo
Espírito Santo. Próximo versículo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Se ele conta para alguém que aquele filho não era dele, Deuteronômio no capítulo 22 diz que ela tinha que ser o quê? Apedrejada até a morte. Verso 20: enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo em receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José ele despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa, porém não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Agora você vai lá em Lucas, no capítulo 1, verso 35. Lucas 1, verso 35. Lucas 1, verso 35, e vou ler o 37 também para a gente falar algumas coisas aqui. Lucas 1, 35 diz assim: o Senhor ele respondeu: o Espírito Santo ele virá sobre você, e o poder do Altíssimo, repita essa palavra com o pastor, fala assim: poder. A palavra poder aqui significa dunamis. E o dunamis, o poder do Altíssimo, a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Verso 37, último: porque para Deus não há impossível. Amém? Feche seus olhos. Papai querido, eu te agradeço por esta noite, por essa oportunidade, pela tua palavra. Ela é espírito e vida. Que o Senhor possa, Pai, nos ajudar nesta noite a transmitir a tua palavra, e que a tua igreja, Pai, seja fortalecida em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos. Olha, uma das coisas, dos assuntos bíblicos mais difícil de ser compreendido é como que uma virgem ela se engravidaria do Espírito. Quando a Bíblia fala de Espírito Santo, a palavra no grego aqui é pneuma, significa um vento, algo invisível. Como que uma mulher ela se engravida de algo, que basicamente ninguém vê, ninguém sabe aonde está? É algo, é uma incógnita, é algo que as pessoas, se for olhar aos olhos humanos, ela nunca vai compreender. Não tem como a gente entrar em muitos detalhes, porque eu tenho muito pouco tempo, mas eu quero mostrar algo para você aqui, porque para você entender isso aqui, a gente precisa voltar lá em Gênesis. Quando a gente vê em Gênesis, Deus ele formar o homem, o que Deus ele faz? Ele pega terra, com certeza, ele amolece ela em algo ali, e ele cria um boneco. Esse boneco é no formato humano, e a Bíblia diz que Deus ele sopra pelas narinas, daquele boneco de terra, e quando ele sopra pelas narinas, o que acontece? Aquele homem ele se torna o quê? A alma vivente. Ele ganha
vida. Então o primeiro homem que recebeu vida nessa terra, como que Deus ele fez? Ele pegou uma matéria, um material da terra, ele formou da terra e ele colocou dentro dele o Espírito, e aí ele criou vida. Só que esse homem perfeito, cheio do Espírito, envolvido de glória, ele peca. Quando ele peca, esta vida de Deus, ela sai, mas fica dentro dessa pessoa o quê? A alma, os sentimentos, as vontades e as emoções. Ele ainda faz tudo, vive nesse mundo, por quê? Porque ele ganhou a vida, mas ele perdeu a essência, o contato, a comunhão com Deus. Ele perdeu a comunhão com Deus. E tudo isso aconteceu por quê? Porque o diabo enganou. O diabo enganou quem primeiro, querido? A mulher. Ele iludiu a mulher, ele seduziu a mulher. A mulher foi a primeira causa da queda do homem. Porque se Adão não come daquele fruto, estava muito fácil. Deus mataria Eva e Deus poderia tirar uma outra dele. Porque ele é a origem, ele é a base, ele é o fundamento do ser humano. Então era só fazer outro. Mas ele acabou o quê? Aderindo a Eva, e ele ali come do fruto. Então no final Deus ele condena a serpente, o homem, a mulher. E Deus, querido, ele é um Deus muito detalhista. Deus agora ele quer trazer o filho dele no mundo para poder resolver o problema do pecado. Ao invés dele chegar e fazer um homem novamente, um vaso novamente ali, delinear o homem e colocar o Espírito dentro dele, o que Deus ele vai fazer agora? Ele vai escolher uma mulher, uma jovem, chamada Maria, cheia de graça, ou graciosa, como diz algumas traduções. Uma moça que alguns estudiosos vão dizer que ela poderia ter 12 anos e meio, alguns 14 anos, mas a maioria concorda que ela poderia ter de 15 a 17 anos, muito jovem. Ela é escolhida por Deus para poder gerar o Filho de Deus aqui na terra. E o propósito de gerar o Filho de Deus aqui na terra não poderia ser algo, uma forma alternativa, precisaria ser de meios humanos. Querido, tem algo que você precisa entender sobre a Bíblia: Deus não fere o que está escrito na Bíblia. Amém? Quando você vai num juiz e ele tem o código ali, e ele, muitas das vezes, ele julga fora, Deus ele não faz isso. Deus ele respeita a Bíblia. Então aquilo que está na Bíblia é aquilo que eu tenho que pedir, aquilo que eu tenho que falar, é aquilo que eu tenho que evitar. Por quê? Porque Deus ele respeita a Bíblia, ele cumpre a palavra de Deus. Então ele não ia fazer um outro homem, mas ele havia feito uma forma pela qual o homem ele deveria entrar nesse mundo. E o homem só poderia entrar nesse mundo depois de Adão, através de quê? Através da gestação de uma mulher. E aqui tem algo maravilhoso. Deus ele precisa de uma barriga. Deus ele precisa de uma pessoa para gerar alguém que vai mudar o mundo e transformar o mundo. E ele escolhe uma mulher. Aí vem a seguinte pergunta: Maria, ela era também uma pecadora? Sim ou não? Sim. Todos que nasceram em Adão, eles têm pecado. Todos que nasceram em Adão, eles têm o quê? Pecado. Ela é pecadora. Mas Deus, ele escolheu ela. Por quê? Porque ele viu nela alguém capaz de gerar o filho dele. E como Deus ele faz? Deus agora ele vai gerar esse filho através do Espírito Santo. Aí se você me perguntar: pastor, como que foi isso? Quando chegar no céu, nós vamos perguntar para o pai lá e tudo mais. Mas ele colocou algo, uma sementezinha, desenvolveu algo bem pequeno ali no útero de Maria. E por um período de 9 meses, porque Deus também, ele respeitou o quê? O tempo. Deus, ele respeitou o quê? O tempo. Então ela não engravidou e de repente Jesus ele já cresceu, se desenvolveu no piscar de olho. Não, foi a mesma forma que acontece com seres humanos hoje. Então houve ali
né, um sêmen, algo que Deus colocou ali, eu não sei, nós vamos perguntar para ele lá, e o Espírito Santo foi gerando. Há muitos questionamentos em medicina, e um médico uma vez deu uma explicação seguinte, que mesmo a mulher, ela participando em todo o processo da gestação, pode-se, em muitos casos, ou alguns casos especiais, o sangue dela não precisar passar, né, e alimentar ele, mas só o desenvolvimento, né, do sangue dele, não teria essa participação do sangue da mulher no filho. Independente disso, ela passou ali 9 meses. Eu quero que você grave essa palavra, 9 meses. Querido, nós temos um problema na nossa vida, quando a gente fala de espiritualidade, de ser abençoado, a gente quer tudo em cima da hora. E mesmo as coisas que Deus Ele quer moldar na nossa vida e mudar na nossa vida pelo Espírito Santo, Ele respeita algo chamado tempo. Ele respeita algo chamado tempo. O mundo precisava de Jesus? Precisava. Era uma urgência Jesus ele vir? Era uma urgência. Mas Deus, Ele precisa que as coisas aconteçam no tempo certo. Então muitas vezes Deus Ele está gerando a nossa vida no mundo espiritual, né? Ele tem trabalhado na nossa vida e a gente não tem entendido algo chamado o quê? O tempo. Não tem entendido o tempo que Deus Ele está trabalhando e desenvolvendo. Agora preste bem atenção, querido. Logo depois, quando ela recebe essa palavra, ela vai visitar a sua parenta, né? Isabel. E quando ela chega até ela, a Bíblia diz que quando as duas se cumprimentam, aquilo que está em Maria enche a vida de Isabel. Quem estava recebendo o Espírito Santo ainda no ventre, ainda em formação? João Batista. A Bíblia diz que lá no ventre ele foi batizado com o Espírito Santo. Olha para você ver a importância, né, de pais que vão ter filhos, né, de cuidar do seu filho, de ministrar, né, nos seus filhos ainda no seu ventre, sabe, de ministrar a vida, o poder do Espírito Santo, que ele seja cheio, que ele transborde no Espírito Santo. Naquele momento ela foi impactada pelo poder do Espírito Santo ali no ventre dela. E nesse momento ele estava com 6 meses de gestação, João Batista. 6 meses. A diferença de um e outro era 6 meses. Por quê? João Batista estava ali, querida, naquele momento sendo ungido. Por quê? Porque ele era aquele que prepararia o caminho para Jesus. Antes de Jesus chegar ali, operando, né, salvando as pessoas, teve alguém que estava pregando arrependimento. E quem era essa pessoa? João Batista. João Batista. Agora entenda bem, a segunda coisa, aquela Maria, ela precisa primeiramente cuidar. Logo depois que Jesus ele nasce, ele precisa de um novo cuidado. O que é o cuidado? A educação, o amor que aquela mulher daria para Jesus. E isso durou, sabe quanto tempo, querido? 30 anos. 30 anos, 33 anos e meio, mas eu quero trabalhar só apenas 30 anos, antes do início do ministério de Jesus. Mas eu estou mostrando que o Espírito Santo ele está trabalhando. Primeiro ele trabalha gerando, depois ele trabalha promovendo, né, edificando, fortalecendo, e lá no final, sabe o que o Espírito Santo ele vai fazer? Ele vai usar a vida de Jesus para mudar o mundo. Pastor, mas por que você está falando isso hoje? Porque hoje, querido, olha, nós vivemos dentro de uma Maria. A igreja é a Maria. Você pode olhar para quem está do teu lado e falar assim: a igreja é a Maria. E quem
quem está trabalhando dentro da igreja, dentro da barriga, que é a Maria? O Espírito Santo. Ele está fazendo o que com as pessoas dentro da igreja? Está moldando, está formando, está edificando, está construindo coisas, está fortalecendo em algumas áreas, está edificando em algumas coisas. Para quê? Porque Deus, Ele tem um plano de mudar o mundo através de quê? Dos filhos de Deus que são gerados pelo Espírito Santo. Só que hoje no mundo, sabe o que a gente vê? As pessoas não querem o Espírito Santo. Querido, olha, eu nunca vi uma época, desde quando eu sou cristão, porque a partir do momento que eu me converti, foi que eu comecei a ter uma visão um pouco mais a palavra sumiu, ampla a respeito das coisas. Mas nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão endemoniadas na rua, cheias de demônios dentro de casa. Eu não sei você, mas eu tenho andado na rua e tem pessoas endemoniadas na rua. E sabe por que tem aumentado os demônios na rua? Porque o Espírito Santo está sumindo da vida da igreja e da vida dos crentes. As pessoas não estão sendo mais geradas no Espírito dentro da igreja. Dentro da igreja a gente está mais preocupado com o quê? É com o casamento, é com o trabalho. Temos que preocupar com isso, temos. Mas a Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas à nossa vida. E a gente vai deixando. E o Espírito Santo quer nos modelar, quer nos moldar. E a gente vai perceber assim, olha, as pessoas que não se deixam modelar pelo Espírito Santo, elas têm problema no casamento, elas têm problema de saúde, elas têm problema de todas as formas, de várias maneiras, porque elas não se permitem ser modeladas, elas não permitem ser tratadas, elas não permitem ser edificadas, elas não se envolvem, elas ficam à margem, só observando. E eu queria hoje, querido, dizer algo para você. Primeiro, o Espírito Santo, Ele muda a nossa vida, Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa ótica, a nossa percepção, mas é um processo de trabalho de Deus. Primeiro Ele tem a gestação, depois Ele tem o processo de crescimento, logo depois tem o processo onde Deus Ele vai o quê? Usar. Eu não sei em que processo você está, se Deus Ele está te gerando, se Deus Ele está te moldando no processo, ou se você é alguém que Deus já chegou o tempo de usar. E eu quero dizer, quando eu pego a Bíblia aqui, eu tenho 3 tempos aqui, olha, 9 meses de gestação, é um período longo. E o período de gestação, né, mulher sabe disso, é um tempo muito difícil. Eu passei com a minha esposa quando ela estava gerando a Giovana, como é difícil as dores, as mudanças, como é difícil alguns momentos complicados, como é difícil as transformações no corpo, como é difícil ouvir tudo isso, 9 meses. Agora eu quero que você preste atenção no processo. O processo de Jesus está preparado para que Deus pudesse usá-lo nesse mundo. Foi um processo muito maior, 30 anos. E eu queria dizer para você, olha, o processo de edificação e de transformação é mais demorado do que o de gestação. Talvez você está passando por muitos problemas na caminhada. Talvez você tenha problema financeiro. Talvez você está tendo problema sentimental. Talvez você está tendo problemas, profissional, em várias áreas espirituais. Você não está entendendo. Olha, o processo de transformação e edificação, ele é demorado, mas Deus está trabalhando. O artista, ele está fazendo o quê? Ele está trabalhando a sua obra. Você pode olhar para quem está do teu lado e falar assim: olha, Deus está trabalhando a obra-prima dele. Você pode colocar a mão no teu coração e dizer assim: olha, eu sou a obra-prima de Deus. Deus está trabalhando na minha vida. É um processo que demorou 30 anos. Mas a Bíblia diz que
quando chegou aos 30 anos, naquela época, era a época que eles chegariam, né, na maturidade, onde eles poderiam decidir, onde eles seriam respeitados. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele. Olha só, o Espírito Santo gerou ele, o Espírito Santo trabalhou todo o processo de edificação dele, mas logo depois veio uma porção nova do Espírito Santo. Veio o quê? Veio o quê? E é isso que a igreja mais tem medo, da porção nova do Espírito Santo. Da porção nova. Pastor, ele foi gerado pelo Espírito, sim, ele é fruto do Espírito. É por isso que ele tem os frutos, ele tem amor, ele tem bondade, ele tem alegria, ele tem temperança, ele tem o fruto do Espírito. Ele foi gerado, ele tem o caráter de Deus, ele tem a perspectiva de Deus, o foco em Deus, ele ouve a voz de Deus, ele foi gerado no Espírito, ele entendia a voz de Deus, tudo em Deus, ele era conectado com Deus. Mas para fazer algo de Deus, ele precisou receber algo maior. Eu poderia dizer que não é um espírito diferente, mas uma porção maior, um envolvimento maior, uma imersão maior. E depois que ele recebe essa, que nós chamamos do batismo com o Espírito Santo, aí vem, ele fez um impacto na terra, em 3 anos e meio. Somos gerados 9 meses. O processo de crescimento dura muitas vezes 30 anos. E a utilidade de Deus para nossas vidas pode ser a parte mais curta, mas quando ela acontece, ela modifica tudo. A igreja começou ali, nunca mais parou. Às vezes Deus quer que você comece algo e cause um impacto de 2, 3, 5 anos, 10 anos, e depois alguém vai continuar. Mas tudo isso nós precisamos entender o que? É um trabalho do Espírito Santo. Jesus, ele pode mudar o mundo, moldar o mundo, porque o Espírito Santo habitou nele, e eu e você a mesma forma. E eu queria hoje te dar alguns conselhos aqui para a gente orar. Querido, tire os olhos da necessidade errada. Você está com muitos problemas e você está olhando para o lado que não tira os seus problemas. Comece a olhar para a fonte de águas vivas e comece a experimentar tudo que você pode dele. A sabedoria que está te faltando, ele vai te dar. A coragem que está te faltando, ele vai te dar. A confirmação das bênçãos que você está precisando, ele vai confirmar. Os milagres que você anseia, vai começar a agir na tua vida. Mas muitas pessoas têm colocado o Espírito Santo à margem. Eu tinha muitos textos para ler para você aqui, não dá tempo de ler. Mas a Bíblia diz que tinha uma mulher com fluxo de sangue durante 12 anos. Um dia, ela já não aguentando mais aquela situação, ela disse o seguinte, ela ficou sabendo que ele estava passando, e ela disse consigo mesma, não foi um pregador, não foi ninguém, mas ela disse consigo mesma, e eu acredito que o Espírito Santo estava trabalhando no coração dela naquela hora. E ela disse o seguinte, olha, se eu apenas tocar na orla do manto dele, eu serei curada. E assim ela fez. Assim, no meio da multidão, ela enfraquecida, impura, ela vai e toca na orla do manto de Jesus, e quando ela toca, ela sente o seu corpo mudado, transformado, renovado. E naquele momento ali, Jesus ele para. Jesus ele para. Querido, você está no meio da multidão. Às vezes a pessoa está te tocando, você nem percebe. Mas Jesus, ele percebeu o toque aonde? No manto, no tecido, que às vezes estava
esvoaçando, né? Balançando. Algo tão sensível, imperceptível para qualquer pessoa, mas alguém tocou no manto e ela não poderia tocar nele, porque ela era impura. Então ela estava respeitando ele. Ele toca no manto. E Jesus olha ao redor e começa a perguntar: alguém me tocou? Quem foi que me tocou? E ele diz: por quê? Porque de mim saiu. Porque de mim saiu. Porque de mim, a palavra nesse texto poder é: de mim saiu dunamis. De mim saiu dunamis. De mim saiu dunamis. E ela foi curada. Mude o foco. Ao invés de olhar para a dor, olhe para a solução. Ao invés de olhar para o problema, olha para a solução. E aprenda isso, querido. Olha, Deus, Ele gera, Ele molda e Ele usa. Pode ser que nesse tempo Ele está moldando e você não está entendendo. O tempo é maior, mas Ele está moldando e preparando, porque Ele vai te usar também, no nome de Jesus. Eu queria profetizar nessa noite. Se você entrou aqui doente, se você entrou aqui com problemas, se você entrou aqui com dúvidas, hoje esse mesmo poder, ele pode mudar a história da sua vida. Se você entrou aqui com depressão, triste, se você entrou aqui sem uma direção, se você tiver a fé dessa mulher, aquela mulher, se ela olha para a dor, se ela olha para todas as suas impossibilidades, ela não tinha recebido aquele poder. Tira os olhos da impossibilidade, tira os olhos daquilo que está atrapalhando sua vida e começa a focar no dunamis. A palavra dunamis significa poder para liberar milagres, capacidade, força. Quem toca no dunamis, ele recebe milagres na sua vida. E eu queria que nessa noite você pudesse ser tocado aí no seu lugar. Feche seus olhos. Deus, Ele está aqui nessa noite.